E se um dos livros mais importantes da história tivesse nascido não da genialidade tranquila de um poeta, mas do desespero de um homem destruído? Antes de se tornar o autor de A Divina Comédia, Dante Alighieri foi vítima de uma tragédia tão profunda que mudou para sempre sua vida, sua fé e sua escrita. Um amor impossível, uma perda irreparável, um exílio cruel e uma cidade que transformou um cidadão respeitado em um forasteiro condenado. O que acontece com alguém quando o mundo inteiro se volta contra ele? E como esse sofrimento se transforma em imortalidade? Pode uma tragédia pessoal ser tão profunda a ponto de remodelar não apenas a vida de um homem, mas o destino de uma língua inteira, de uma cultura e da própria literatura? Quando pensamos em Dante Alighieri, costumamos nos lembrar de sua monumental obra, A Divina Comédia, mas raramente paramos para refletir sobre o preço humano por trás de cada verso. Não foi um simples poema, foi o grito de um homem destruído, exilado, arrependido, apaixonado, que transformou dor em eternidade. Nesta história, mergulharemos no coração de Dante, compreenderemos como a tragédia moldou sua visão de mundo e como um amor impossível, uma perda irreparável e uma vida destroçada se tornaram combustível para criar um dos pilares da literatura universal. Prepare-se, porque esta não é apenas a trajetória de um escritor, é o retrato da alma humana diante do inescapável destino. Dante Alighieri nasceu em Florença em 1265, uma cidade que fervilhava de riqueza e ambição, mas que também respirava ódio, rivalidade e vingança. Em cada rua estreita, em cada palácio de família, escondia-se um conflito prestes a explodir. Florença era administrada por facções políticas que se atacavam com palavras e espadas, e o jovem Dante cresceu aprendendo que honra e sangue eram moedas semelhantes. Apesar disso, sua família era respeitada, ainda que não rica, e Dante teve a oportunidade rara de receber educação. Aprendeu latim, filosofia, teologia e descobriu a poesia como caminho de expressão, um refúgio de beleza em meio ao caos. Porém, o acontecimento que mudaria para sempre sua trajetória aconteceu quando ele ainda era criança, aos 9 anos, quando conheceu Beatriz. Não houve conversa, não houve romance, apenas um olhar. Mas, para Dante, aquele instante foi definitivo. Ele acreditou desde o primeiro momento que havia encontrado a essência da pureza. Esse amor cresceu silencioso, intocado, como um jardim secreto. Durante anos, Dante observou Beatriz à distância, imaginando seu sorriso, reinventando seu rosto na memória, transformando-a em algo quase sagrado. Não era um amor terreno, era um ideal. Ela não era uma mulher, era uma promessa. Mas como toda promessa destinada a abalar o destino, estava condenada à dor. Quando Beatriz se casou com outro homem, escolhido pela vontade familiar, Dante foi tomado por uma tempestade interna, mas nada se compararia ao que viria depois. Aos 24 anos, Beatriz morreu. A perda foi devastadora. Dante vagou pelas ruas como espectro, mergulhado no desespero. A ausência de Beatriz tornou-se um vazio tão profundo que ameaçou silenciar sua voz para sempre. E é aqui que nasce o paradoxo que define o gênio. Foi no auge da tragédia que Dante encontrou motivos para escrever. Ele decidiu eternizá-la, transformá-la em símbolo, em guia espiritual, em luz para um mundo repleto de sombras. Não Beatriz mulher, mas Beatriz ideia, aquela que seria capaz de conduzir uma alma para fora da escuridão. Entretanto, a tragédia de Dante não se resume ao amor. A Itália do século XIII era um tabuleiro de poder e, inevitavelmente, Dante acabaria envolvido nesse jogo. Tornou-se político, orador, defensor de ideias e acreditou que Florença poderia ser governada com equilíbrio. Mas ele não compreendeu que a cidade não queria equilíbrio, queria vitória. E assim,
Em meio a disputas entre guelfos e gibelinos, entre brancos e negros, Dante se viu arrastado por intrigas que acabariam com sua vida. Em uma noite, o homem que ocupava cargos importantes, que discursava nas praças, que defendia o que considerava justo, tornou-se fugitivo. Sem aviso, sem defesa, sem perdão, Dante foi acusado, condenado e exilado. E o exílio, para um florentino, era pior que a morte. Não se tratava apenas de perder casa e posses. Tratava-se de perder nome, raízes, identidade. A sentença era cruel. Se retornasse à cidade, seria queimado vivo. Dante partiu, sem olhar para trás, e jamais viu sua família novamente. Aquele que antes sonhara com glória, agora carregava apenas vergonha, solidão e fome. Foi no exílio que Dante conheceu o peso real da humilhação, que experimentou o gosto amargo de depender da caridade alheia, que descobriu o que significa ser estrangeiro na própria terra. Ele caminhou por cidades onde ninguém pronunciava seu nome. Dormiu em casas de nobres que o toleravam, mas jamais o acolhiam. E foi nesse percurso, nesse deserto de humanidade, que Dante percebeu algo terrível, que o inferno não estava no além, mas dentro do próprio homem. Que o pecado não era uma punição futura, mas uma estrutura cotidiana. Que o mundo era reduto de crueldade, orgulho, vaidade e que, para sobreviver, era preciso compreender o destino humano como uma jornada de queda e ascensão. A tragédia, então, ao invés de destruir Dante, começou a moldá-lo. Ele entendeu que sua pena não era uma sentença terrena, mas uma missão. Transformaria o sofrimento em palavras. Construiria um mundo em que tudo fizesse sentido. Olharia para dentro do inferno e encontraria caminho para a luz. Dante caminhava pelas ruas de Florença, como quem atravessa um campo minado, sentindo que cada olhar poderia esconder uma acusação, que cada esquina poderia representar mais um passo rumo ao desfecho inevitável. A cidade vibrava com beleza, mas pulsava com rancor, e ele percebia de forma dolorosa que a mesma Florença que o formou era a que agora o rejeitaria. Ele já não era apenas poeta, mas peça em um jogo político que ele jamais quis disputar. E enquanto o povo gritava slogans partidários e erguiam bandeiras, Dante se perguntava quando a inteligência deixou de ser ponte para se tornar arma. Ele era um homem que buscava sentido e agora era empurrado para um abismo que não compreendia. Ele recordava momentos em que acreditou que a palavra poderia transformar realidades, quando pensou que a liderança pertencia ao mais sábio e não ao mais brutal. Esse idealismo, porém, agora parecia ingênuo. As ruas eram frequentadas por homens que transformaram a cidade em tabuleiro macabro. E para Dante não havia lugar seguro, porque não era mais possível distinguir adversário de traidor, amigo de carrasco. Era essa atmosfera, essa instabilidade invisível que corroía suas forças e o conduzia a reflexões amargas. O que adianta amar uma cidade que, em resposta, te abandona? O exílio chegou sem aviso e sem clemência, como uma sentença que não permite apelação. Quando a condenação foi anunciada, Dante ouviu seu nome como se fosse de outro, como se não fizesse parte daquele destino. Ele havia sido julgado sem defesa, acusado de crimes que nunca cometeu, condenado à morte caso retornasse à sua terra natal. E o documento oficial não era apenas um veredito, mas uma ruptura definitiva. Ao deixar Florença, ele não deixava apenas uma cidade, mas sua história, seus amigos, seus sonhos e a imagem da mulher que o marcou para sempre. O chão que ele conhecia se fragmentou, e cada passo para fora de suas fronteiras era como arrancar um pedaço de si. Durante os primeiros anos no exílio, Dante experimentou a verdadeira miséria, não a fome física, mas a fome identitária. Ele se viu reduzido à condição de peregrino, sem lar, sem bandeira, sem pertencimento. Vagou pelas cortes italianas, oferecendo versos e conhecimento como moeda de troca.
escrevendo cartas que nunca chegavam a seus destinatários e esperando respostas que nunca viriam. Em cada cidade que o acolhia, havia hospitalidade, mas jamais pertencimento, porque o exilado carrega sempre o estigma de quem não está onde deveria, de quem vive em suspensão. Ao deitar em camas que não eram suas, ele entendeu que o exílio não é apenas distância geográfica, mas amputação emocional. E foi nesse estado de deslocamento, nessa ferida aberta que não cicatrizava, que algo começou a se mover dentro dele. Não era aceitação nem esperança, mas uma revolta silenciosa contra os mecanismos que puniam qualquer homem que ousasse pensar diferente. Ele passou a refletir sobre a natureza da justiça, da fé, da moral, e questionava se Deus permitiria que o mundo fosse governado por homens que transformam virtude em crime. Foi então que surgiram os primeiros esboços de sua grande obra, não como projeto literário, mas como necessidade visceral. Dante já não queria apenas escrever, ele queria organizar o caos, queria transformar dor em arquitetura, injustiça em metáfora e expor a podridão humana com a precisão de alguém que sentiu na pele seus efeitos. Mas a Divina Comédia não nasceu apenas como julgamento dos outros, mas também de si mesmo. Dante sabia que não era inocente. Havia orgulho em suas ações, rigidez em suas convicções, e ele pagava o preço por não ceder, por não negociar seus princípios em troca de segurança. Ele entendia que era vítima, mas também produto de um mundo que ele tentou moldar e falhou. Por isso, sua obra não é apenas vingança poética, mas expiação, um mergulho profundo na culpa e na redenção. Ele escrevia como um homem que precisava se salvar, não como intelectual que precisava ser admirado. Em meio ao exílio, ao abandono e à incerteza, Dante encontrou na escrita o único território onde ainda era soberano. O inferno que criou não era fantasia, mas a tradução grotesca da realidade que conheceu. Os pecadores que descreveu não eram abstrações, mas reflexos dos que o condenaram e dos que o traíram. O purgatório era o caminho que ele próprio trilhava, buscando sentido em meio ao exílio. E o paraíso era aquilo que ele sabia que talvez nunca alcançaria, mas precisava acreditar para continuar existindo. A Divina Comédia nasceu de uma tragédia, mas se tornou um mapa espiritual para gerações, porque, no fundo, ela pergunta o que todos nós tememos. O que fazemos com nossa dor quando o mundo desaba? E enquanto os homens que o expulsaram desapareciam da memória coletiva, Dante criava uma obra destinada à eternidade. Ele já não buscava ser defendido, mas compreendido, e sabia que suas palavras sobreviveriam a qualquer decreto. A grande ironia de sua vida era que, para tornar-se universal, primeiro precisou ser rejeitado. E quando escreveu sobre os lugares mais sombrios da alma humana, ele não falava como observador, mas como alguém que passou por eles. A tragédia que o destruiu, paradoxalmente, foi a força que o tornou imortal. A solidão transformou Dante em um observador atento da natureza humana. Alguém que já não via o mundo como palco de certezas, mas como território de contradições. Nas cortes onde buscava abrigo, ele presenciava comportamentos que oscilavam entre generosidade e crueldade, erudição e ignorância, fé e ambição. Ele percebeu que os homens se julgavam virtuosos apenas porque comparavam seus pecados com os alheios. Foi essa constatação amarga e inevitável que moldou o tom moral de sua obra, que fez de A Divina Comédia não apenas uma jornada espiritual, mas um tribunal onde cada alma enfrentava a nudez de sua verdade. Ele escrevia como quem desejava que o universo tivesse ordem, que os destinos se conectassem de forma justa, que o sofrimento tivesse propósito, mas, no fundo, sabia que escrevia para curar a si mesmo, para reorganizar com as palavras o caos que a vida lhe impôs. O vínculo com Beatriz, mesmo anos após sua morte, não havia desaparecido.
Pelo contrário, no exílio, ela se tornara mais presente, mais necessária. Para Dante, ela não era recordação, mas presença espiritual. Ele a via como farol, figura luminosa capaz de atravessar as sombras que o cercavam. E ao colocá-la como guia celestial em sua obra, ele realizou algo que a literatura raramente havia feito. Transformou a amada perdida em símbolo de transcendência, não de lamento. A morte de Beatriz deixou de ser tragédia pessoal e se tornou metáfora universal, a imagem de algo que supera a matéria e alcança o sagrado. Não era paixão humana, era amor absoluto e, ao mesmo tempo, amor impossível, porque pertencia a um reino que ele jamais alcançaria em vida. Em cada verso dedicado a ela havia um silêncio de décadas, uma dor que maturou até virar fé. Talvez por isso, sua obra comova até hoje. Não se trata de romance, mas de redenção. Dante não sabia se algum dia veria o fim de sua peregrinação, mas tinha convicção de que precisava concluir sua obra. Ele imaginava a humanidade como viajante que atravessa desertos morais e espirituais, sempre em busca de sentido. E foi por isso que a estrutura de sua narrativa não é apenas viagem literária, mas metáfora da vida. Inferno, purgatório e paraíso não são lugares, mas estados, caminhos, etapas que todos percorrem, mesmo sem perceber. Ao escrever sobre os pecadores, ele não os condenava, apenas revelava a essência humana quando despida de máscaras. Ao descrever o purgatório, mostrava o esforço, a disciplina, a dor necessária para reparar e evoluir. E ao imaginar o paraíso, ele projetava a esperança, aquilo que sustenta o homem em meio ao absurdo. A obra era, ao mesmo tempo, crítica severa e gesto de misericórdia, porque Dante acreditava que, apesar de tudo, o ser humano tenta, luta, cai, mas deseja ascender. O exílio, porém, continuava, implacável. Os anos passavam e Florença permanecia distante não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Os governos mudavam, os líderes morriam, as ideologias se dissolviam, mas a sentença contra Dante permanecia intacta. Ele recebia notícias de casa, algumas carregadas de rancor, outras de nostalgia, e se perguntava se algum dia teria direito ao perdão. Mas sabia, no fundo, que não havia perdão possível para quem desafiou estruturas que não toleravam homens livres. O castigo não era pessoal, era político. Não era contra Dante, era contra tudo que ele representava. E assim, continuou sua jornada, aceitando convites de nobres que desejavam sua presença mais como ornamento intelectual do que como hóspede legítimo. Ele se sentava à mesa, compartilhava refeições, recitava versos e era apreciado como curiosidade, mas jamais como parte de um lar. Havia sempre um limite invisível que ele não podia atravessar. Mesmo assim, Dante resistia com dignidade. Não houve relatos de súplica, de mendicância pela clemência de seus inimigos. Ele preferiu a dignidade amarga do exílio à submissão humilhante do retorno condicionado. A cidade exigira que ele reconhecesse crimes que não cometera, que aceitasse culpa inexistente, que implorasse por perdão como servo. Ele recusou. E essa recusa, embora heróica, custou-lhe o abraço da família, o calor da terra natal, o direito de morrer onde nasceu. Não se pode negar que havia orgulho nessa decisão, um orgulho que por vezes roçava o martírio, mas havia, acima de tudo, coerência. Dante acreditava que a verdade tinha um preço e ele estava disposto a pagá-lo até o fim. A obra crescia enquanto o corpo envelhecia. Se por um lado a escrita lhe dava propósito, por outro, cobrava energia que o exílio drenava sem piedade. Ele escrevia sem saber se alguém um dia compreenderia a complexidade do que estava construindo, sem garantia de que a posteridade o faria justiça. Mas talvez isso nem importasse. O ato de escrever já era em si um gesto de sobrevivência.
Ele transformava a tinta em carne, o verso em memória, e erguia, tijolo por tijolo, uma catedral que não poderia ser destruída por decreto, por ódio, por esquecimento. Enquanto Florença se afundava em disputas de poder, Dante construía eternidade. E essa eternidade, silenciosa e paciente, esperaria séculos para revelar sua grandeza. Nas madrugadas frias, quando a solidão era mais densa que o ar, ele se perguntava qual seria seu destino final. Não havia certeza de paraíso, nem conforto garantido de redenção. Mas havia fé, não como doutrina, mas como resistência. A fé de que o sofrimento tinha sentido, de que a tragédia não era punição, mas transformação. E se o mundo lhe negara lugar, ele criou um mundo onde cada alma, inclusive a sua, pudesse finalmente encontrar caminho. Dante, ao construir a terceira e última parte de sua jornada, sabia que precisava oferecer não apenas redenção, mas uma promessa de sentido, algo que justificasse toda dor, exílio e perda, algo que transformasse tragédia em transcendência. No paraíso, o poeta abandona o peso grotesco dos pecados e se lança em uma ascensão quase abstrata, onde a linguagem humana parece insuficiente diante do sublime. Não há ali o espetáculo brutal do inferno ou a disciplina moral do purgatório, e sim uma explosão de luz, música e intelecto, onde cada alma se apresenta como parte de uma engrenagem cósmica perfeita. Dante usa esse cenário para afirmar que o universo possui ordem e justiça, mesmo quando a vida parece sugerir o contrário, e que o sofrimento é apenas uma etapa do caminho que leva à compreensão mais elevada. Ao descrever almas que brilham com intensidade inacessível à percepção humana, ele mostra que a grande recompensa não é material, política ou social, mas espiritual. Um entendimento que transcende o mundo terreno e que nenhum exílio poderia roubar. Durante essa travessia, Dante é guiado por Beatriz, agora não mais apenas mulher, mas símbolo de sabedoria, amor divino e visão verdadeira. Ela se torna a ponte que liga o humano ao eterno, não pela sensualidade, mas pela pureza de um ideal que ele nunca pôde alcançar em vida. Sua presença reaviva o conflito central do poeta. Ele amou algo inalcançável e foi punido por buscar grandeza num mundo que favorecia intriga e mediocridade. Beatriz, representada como consciência e luz, questiona Dante, não para humilhá-lo, mas para fazê-lo reconhecer que seu maior pecado não foi a ambição, mas o orgulho, a incapacidade de aceitar que precisava de guia, de misericórdia e de amor maior que o próprio ego. É uma confissão dolorosa, porque o poeta percebe que parte de sua queda foi causada por sua incapacidade de se curvar, por querer confrontar o mundo sozinho, como se apenas sua inteligência pudesse ordená-lo. No clímax, Dante descreve algo indescritível, a visão de Deus. Não um velho sentado num trono, mas uma presença que é simultaneamente geometria, luz e harmonia. Ele tenta explicar, mas admite que as palavras são pobres, que o que viu não cabe na linguagem dos homens. O ápice da revelação não é um mandamento, um segredo ou uma promessa, mas uma compreensão radical. O universo funciona pelo amor. Não o amor romântico, mas a força que une toda a existência, que mantém estrelas e almas em seus lugares, que retorna tudo ao centro de origem. Essa percepção, tão simples e tão imensa, encerra a jornada com uma nota de humildade. Toda a dor, todo o exílio e toda a violência tinham origem na ausência desse amor, no desejo de poder que ignora o destino comum de todas as almas. Dante se dá conta de que sua tragédia pessoal, ao ser transformada em poesia, tornou-se parte de algo maior, um convite para que outros também encontrem sentido no caos. A obra termina, mas a vida de Dante não encontrou reconciliação terrena. Ele morreu no exílio, longe da cidade que amava, sem jamais receber o perdão que ansiava. E, no entanto, seu legado triunfou.
A Divina Comédia atravessou séculos, transformou literatura, filosofia e teologia, influenciou artistas, pensadores e revoluções. Em um mundo onde os poderosos acreditavam ditar a história, foi o poeta banido, sem pátria e sem fortuna, quem moldou a memória da humanidade. Há uma ironia quase cruel nisso. Florença, que o expulsou como criminoso, transformou-se ao longo do tempo em guardiã de sua imagem, como se buscasse, tardiamente, reparar o que nunca pôde corrigir em vida. E hoje, o exilado é celebrado como um dos maiores escritores da história, enquanto seus inimigos são lembrados apenas como notas de rodapé. Mas a verdadeira tragédia de Dante não foi o exílio. Foi o que ele sacrificou para sobreviver. Perdeu amigos, status, família e a chance de envelhecer em seu lar. Viveu como andarilho, dependente da caridade de mecenas, sempre ameaçado, sempre acusado. E mesmo assim decidiu criar não uma obra amarga, mas uma epopeia sobre redenção. Ele poderia ter escrito uma denúncia cortante, uma vingança literária, mas preferiu construir uma jornada espiritual que elevasse o ser humano acima da violência política. Isso não torna sua dor menor, torna sua escolha maior. Dante pegou sua ruína e a transformou em arte que consola, provoca e ilumina. A Divina Comédia é, portanto, menos um poema sobre o além e mais um testemunho sobre este mundo. Sobre como o homem, perdido entre ambição e desespero, precisa construir significado para suportar a própria existência. Sobre como o amor, mesmo quando não correspondido, pode inspirar a criação mais poderosa. Sobre como a injustiça pode ser transformada em beleza. E sobre como uma tragédia, ao invés de nos destruir, pode nos empurrar para algo que jamais imaginamos ser capazes de criar. Dante não venceu seus inimigos na vida, mas venceu o esquecimento. Sua obra atravessou séculos, porque fala de dor, esperança e transcendência com a sinceridade de quem conheceu tudo isso de perto. No fim, o poeta exilado encontrou no eterno aquilo que foi negado no terreno. Não perdão, não retorno, mas sentido. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão humana e tão necessária.